Olá, graça eterna, paz eterna, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja santa, igreja amada, igreja predestinada, igreja comprada lá na cruz por bom preço, igreja selada com o selo do Espírito de Deus. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. O nosso tema é: pecado não existe mais? Uma pergunta de um abençoado irmão, eu quero estar levando em conta, eu quero estar tentando responder. Não sou dono da verdade, mas sou filho do dono da verdade, né? Então, um abençoado irmão perguntou para mim: irmão Elias Santos, continuamos pecadores depois da morte de Jesus Cristo? Continuamos pecadores depois da morte de Jesus Cristo? Pergunta inteligente, né? Continuamos pecadores depois da morte de Jesus Cristo? Depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós continuamos pecadores, né? Então eu coloquei esse tema: pecado não existe mais? Uma interrogação. Então, sabemos que na primeira aliança, pecado antes da cruz, pecado, condenação, né? Depois da morte, Jesus vai para a cruz para tirar o pecado. Quando ele ressuscita, João 19:30, tetelestai. Então, já muda totalmente, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz assim: Ele, quer dizer, Jesus, levou todos os pecados. Jesus levou todos os pecados. Jesus mesmo carregou nossos pecados. Pedro está dizendo nosso da igreja antes da fundação do mundo, ou melhor, perdão. Ele está dizendo nossos, eles lá, né? Nós já nascemos sem pecado, né? Porque nós já nascemos na nova aliança, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, né? Então eles lá, né? Aí ele diz: Jesus mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por sua ferida somos curados, sarados. Então, a igreja de Cristo, a igreja primitiva, morreu com ele e ressuscitou com ele. Nós já viemos, eu dou um exemplo do casamento, né? A irmã casa, primeiro filho, não se prepara, não se programa nem nada. O filho nasce, né? Mas o segundo já é programado, já tem tudo feito, o quarto pronto, tudo. Então, a primeira aliança, né, pecado, condenação, mas a nova aliança, o pacto superior, o evangelho da graça eterna, tudo feito, tetelestai, tudo consumado, né? Porque lá na cruz ele consumou, né? Ele vai para a cruz para salvar, salvou. Quando ele ressuscita, salvou para sempre, justificou, santificou, né? Então, João, João, capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há 2000 anos atrás, hoje ele já tirou. O próprio João teve aquela revelação: olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá ele tirava, hoje ele já tirou, né? Já tirou, já, né? É, então agora não existe mais pecado. Ah, abençoado Elias Santos, mas eu conheço um irmão que ele prega, mas ele faz isso, faz aquilo. Amados, isso aí é, isso aí é carne ativada, mas não tem mais condenação. Isso aí não pode, o que a carne, o, o que acontece com a carne não pode separar o homem de Cristo, não pode interferir, porque a morte, Jesus já venceu a morte.
Então, quem pratica coisa ruim, quem pratica coisas má, não é filho de Deus. Um filho de Deus pode cair? Pode, mas ele não fica prostrado, ele se levanta. Mas aquele que tem prazer em praticar coisa ruim, esse tal não é filho, né? Porque é pela árvore que conhece o fruto, né? É pelo fruto que conhece a árvore, melhor, pelo fruto conhece a árvore, né? A árvore é boa, o fruto é bom. O filho de Deus, ele ama, ele perdoa, ele mata a fome de quem tem fome, mata a sede de quem tem sede, ele não inveja, ele não cobiça a mulher de ninguém. O que ele tem não é fortuna mal adquirida, é com o suor do seu rosto, aquele que vive enganando, aquele que cães gulosos, né? Esses não são filhos de Deus, eles estão lá porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, ele pode ter uma boa dicção, ele pode pregar bonito, ele pode cantar bonito, mas não tem nada a ver com os filhos de Deus. Ele está lá por causa do cachê, ele está lá por causa de algum motivo, mas ele não pertence, né? Ele não é filho, não tem o DNA de filho. Então, não é de forma nenhuma. Hebreus capítulo, Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26, diz assim: E se fosse assim, ele, Jesus, precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas agora, no fim dos tempos, Jesus apareceu uma vez por toda, para remover, tirar, aniquilar o pecado mediante a sua própria morte em sacrifício. Então, ele tirou na morte, lá na cruz, Jesus vai para a cruz, como eu já falei, vai para a cruz ele vai para a cruz para salvar, salvou eternamente, tirou o pecado, tirou a condenação, Romanos 8:1, ficou cravado lá na cruz. Nós que pregamos o evangelho da graça eterna, nós pregamos o que aconteceu na cruz. Na cruz ficou a condenação, na cruz ficou o pecado, na cruz ficou a maldição. Hoje os filhos de Deus está completo, está cheio até o topo, não lhe falta nada. Foi mediante o sacrifício de Jesus. Versículo 28 diz assim: Jesus Cristo se ofereceu, ele mesmo se ofereceu, ele mesmo se ofereceu como sacrifício, uma só vez, para tirar o pecado, e ele tirou. O sistema religioso, ele está sempre fazendo campanha, quebra de maldição, né? Faz feito a criança, né? Foi para a escola, primeiro dia, quando no outro dia, ou melhor, a criança foi para a escola e quando ela chegou, os pais perguntaram: Você aprendeu? Eu disse: Não, que eu vou ter que voltar amanhã. Então a campanha é assim: você faz a quebra de maldição a sexta-feira, na próxima sexta você vai ter que estar lá. Então é paliativo, mas o sacrifício que Jesus fez na cruz foi para sempre. Amém? Foi para sempre. Estamos salvos. Então, pecado, pecado não existe mais. Não existe mais. Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Te agradecemos porque lá na cruz ficou o pecado, ficou a condenação. Nós fomos sarados pelas tuas pisaduras, pelas tuas machucaduras. E hoje estamos completos, hoje estamos cheios até o topo. Pai, te agradecemos pela manhã abençoada, pela tarde abençoada, pela noite abençoada. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. Todos os eleitos que não é inscrito vai se inscrever. Aqueles que já estão inscritos vai comentar, dê seu like, amém, estamos juntos, graça eterna, paz eterna.